O empreendedor, na verdade, ele é tudo. Ele precisa ser tudo. Então, nós três, a gente consegue desenvolver tudo que for necessário aqui dentro dessa empresa. Se a gente precisar ficar aqui para gravar um vídeo, a gente vai gravar. Às vezes eu converso com pessoas próximas que não têm esse desejo de empreender. Eu fico, cara, como é que você consegue? Saber que tem gente que depende de você e pra mim isso é prazeroso, sabe? No meio do caminho eu percebi que a Five era um sonho que eu não sabia que eu precisava viver. Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burramra e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje, olha isso, alto nível, nós estamos sendo recebidos na Five, uma agência de comunicação que foi fundada por 3 ex-alunos da UFC. O Matheus, formado em Engenharia de Produção Mecânica, a Camila, formada em Administração, e a Desirê, que está quase se formando em Engenharia de Produção Mecânica também. E por que a gente está aqui? Porque eles são sócios e eles têm uma história linda para compartilhar com vocês. Gente, obrigada para começar. Quero agradecer a gentileza de nos receber aqui, a minha equipe da UFC TV. E eu queria que vocês começassem me contando um pouco a vida acadêmica de vocês e o que foi que levou esse trio a se encontrar e hoje serem sócios da Five. Quem começa? Matheus, pode começar? Posso começar? Vamos lá. Vamos primeiro pela carreira acadêmica, né? O que me levou a escolher a engenharia de produção mecânica é que antes eu tinha feito um curso técnico em mecânica industrial. Né? Então eu tinha passado pelo IFCE e aí eu já estava ali naquele universo da indústria. E aí eu pensei assim, não, eu fiz o técnico, eu sei a parte prática, eu sei usinar aqui, fazer uma peça, agora eu quero saber a parte de gestão. E aí pensei que a engenharia de produção mecânica seria uma boa opção pelo mecânica, o vínculo, enfim. E aí eu acabei entrando na UFC seguindo por esse caminho. Quando eu entrei na engenharia de produção, eu percebi que era um universo muito mais vasto, né? Porque quando eu falo de engenharia de produção, na minha cabeça eu ia pensar só em linhas de produção, em qualidade. E quando eu cheguei no curso, eu percebi que a gente ia entrar na parte de finanças, análise de mercado, de marketing, mercadológico, enfim. Então realmente era um universo muito maior que eu não imaginava que eu ia encontrar no curso. E aí lá dentro eu comecei a conhecer todas as vertentes que eu poderia seguir dentro da engenharia de produção. E aí dentro de todo esse universo, desse ecossistema que a UFC oferece, eu conheci o SEMP, que as minhas também vão falar um pouco sobre, que é um programa de extensão da universidade. E o SEMP ele é o Centro de Empreendedorismo da UFC. E aí lá dentro foi onde a gente se encontrou, né? Acho que as minhas vão entrar aí com mais detalhes, mas lá a gente trabalhou todos juntos e em algum momento a gente foi perpassando um pelos outros. Quando a gente começou a Five, nós éramos 5 sócios, então os 5 sócios se encontraram lá dentro, a gente teve esse contato. E aí acho que foi esse o caminho que a gente seguiu até a gente se esbarrar. Você se formou em que ano, Matheus? Foi 21, acho que foi 21. Plena pandemia. Plena pandemia, no meio de 2021. Camila, e você na administração? Bom, eu sempre soube que queria fazer administração, né? Sempre quis empreender. Isso desde muito nova, muito por influência dos meus pais também. Apesar, na época, a minha mãe não é empreendedora, na época meu pai estava começando a empreender e ele tinha o desejo que ou eu seguisse a empresa dele, né? Continuasse dentro da empresa dele, ou que eu seguisse o meu caminho e não... enfim, trabalhasse de carteira assinada, enfim, ele queria que eu tivesse a liberdade de ser empreendedora. E aí eu também sempre tive muito esse desejo, foi muito alimentado, e eu achava que a administração era o curso ideal. Até pensei em fazer engenharia de produção também. Os professores do meu curso na época me incentivaram a tentar engenharia, mas eu não, acho que a administração vai ter um foco maior no que eu quero. E aí eu acreditava que ia ou para a área de finanças ou de RH. E aí, no meio do caminho, encontrei o marketing também, que foi onde a gente se encontrou, né? E assim que eu entrei na faculdade, meu primeiro semestre, dentro daquela primeira semana de integração, o pessoal do SEMP foi fazer, né, a apresentação deles na semana de integração e disseram que estava o processo seletivo aberto e que não tinha, né, não precisava ser de tal semestre para entrar, qualquer aluno poderia entrar.
meu olho brilhou na hora. E aí foi quando eu me inscrevi, passei em processo seletivo e fiquei no SEMP um bom tempo, né? Acho que ficou mais fui tempo lá. unindo todo mundo, porque eu acho que fui a primeira a entrar e fui a última a sair. E aí eu gostava muito daquele universo, foi onde eu consegui colocar ali a mão na massa dentro do empreendedorismo. A gente aprendeu a modelar negócio, a gente aprendeu a desenhar realmente o negócio do zero. E aí me apaixonei por tudo aquilo e cada vez só tendo mais certeza. E aí quando eu me formei foi uma sensação assim de dever cumprido, sabe? Eu fiz o que eu realmente queria fazer. Linda história. Desirê, e você? Professora, a minha história é um pouco mais complexa, mas desde muito jovem eu sempre quis trabalhar com melhorias. Eu ainda não entendia o que era essa melhoria, mas eu queria trabalhar ser engenheira de fato, trabalhar dentro de indústria, trabalhar com produção. E aí, no meu ano de terceiro ano, né, cursinho, eu não passei, não tirei a minha nota para entrar em engenharia de produção, sempre gostei muito das exatas, só que eu não aceitei não entrar na UFC. A minha mãe é formada pela universidade, então para mim não existe outra opção que não fosse estudar na UFC. Então eu entrei no curso de engenharia de petróleo, porque foi o que deu para minha nota entrar. Só que eu, com essa veia empreendedora, que eu queria empreender, que eu queria aprender mais sobre isso, descobri o SEMP, e aí me inscrevi e passei para o processo seletivo ainda no curso de engenharia de petróleo. E aí entrei no SEMP, e aí durante esse processo aí, que já dura um bom tempo, que 8 anos, e aí há 3 anos atrás eu entrei no curso de engenharia de produção, e aí tô para finalizar, se Deus quiser, daqui pro próximo ano Amém. eu finalizo. E aí foi onde eu conheci os meninos e a gente começou a construir um pouco da história da Five. Olha, gente, o Abraão Saraiva, coordenador do SEMP, sabe desse encontro? Sabe, sim. Que coisa fantástica. Agora me conta como é que nasce a Five. Em que momento, assim, vocês já modelaram isso lá dentro do SEMP ou depois que se formaram? Como se deu esse encontro? Posso ir? Professora, a gente estava no meio da pandemia, a gente tinha um grupo, nós éramos amigos mesmo lá no SEMP, né? Então, o Matheus pode até contar um pouco mais os detalhes antes dessa história, mas a gente estava no meio da pandemia, tinha acabado de fechar tudo, lockdown, e a gente começou a observar o trabalho de outras pessoas, e a gente via muita necessidade no mercado, o mercado próximo mesmo a gente, amigos, familiares, enfim, todo aquele contexto de que eles precisavam se digitalizar, né? E aí, a gente estava num dia aleatório, dia 30 de abril, que a gente começou a conversar, a trocar. Olha o que eles estão fazendo em relação a isso. A gente consegue fazer algo muito melhor, entregar com muita qualidade e fazer empresa. Vamos montar empresa? Vamos. Online. Vamos queimar com o almoço. A gente mandou o Meet, entrou e começou. E aí, isso, acho que se deu de forma muito rápida, porque a gente já conhecia a base, né? Por conta do SEMP, a gente sabia como montar uma empresa, qual era o passo a passo, o que a gente precisava fazer. Na época, o pessoal estava sendo demitido, né? As empresas estavam em layoff. Tinha nem esse nome ainda, o pessoal nem chamava de layoff demissão ainda. Em massa demissão ainda. em massa. Então, a gente estava... Eu acho que eu tinha um estágio, na época a Desirê também estava saindo do estágio. Tinha sido demitida também. Eu tinha sido demitido do meu estágio também. A gente tinha a rescisão do pessoal e um sonho. E aí a gente foi e criou a empresa. Então, assim... Não existia ainda a demanda pra gente, mas a gente sabia que o mercado tinha essa demanda. E a gente foi sem medo, né? Vamos tentar, vamos arriscar, e foi quando surgiu. Eu sempre brinco que foi muito não sei de acaso, né? Mas o grupo que a gente tinha, que tínhamos nós 5, surgiu por conta do aniversário da Desirê. Eu sempre falo isso, porque eu acho engraçado. O aniversário da Desirê que teve e a gente não conseguiu ir. E aí a gente falou assim, não, a gente vai comemorar ainda. E aí criamos um grupo com nós 5. E aí acabou que veio a pandemia, a gente não conseguiu comemorar o aniversário por conta da pandemia. Tudo, mas a gente ficou conversando dentro desse grupo. E aí foi quando a gente falava sobre tudo, inclusive marketing. E aí foi quando a gente começou a ver essas outras pessoas, como o Desirê falou. A verdade é que a gente via trabalhos e que a pessoa entregava uma qualidade que a gente conseguiria entregar muito melhor e que a gente poderia estar ganhando também. Isso porque dentro do SEMP a gente já trabalhava com isso, né? Em algum momento a gente trabalhou, todo mundo trabalhou com isso, e a gente se cobrava muito de entregar o nosso melhor lá dentro, né? Então a gente olhou para o mercado, a gente está fazendo um trabalho muito legal, voluntário, um trabalho que está entregando resultado tanto para a comunidade acadêmica quanto para
pessoal aqui ao redor, fora, né, as empresas que procuravam a gente, enfim. Então a gente consegue entregar também para o mercado privado, a gente consegue fazer um trabalho legal para fora. Foi quando a gente decidiu empreender. Vocês faziam esse tipo de trabalho voluntário de comunicação para algumas instituições? Dentro do próprio SEMP, a gente tinha uma organização em que a gente tinha a parte administrativa, a parte de marketing e projetos específicos dentro do SEMP, né? E cada projeto com uma vez específica. E aí todos acabaram passando pelo marketing de um desses projetos em algum momento. Na época, dentro do SEMP, eu cheguei a ser diretor de marketing também, então a gente tinha esse tipo de contato. A gente fazia o marketing do próprio programa. Né? E aí, tanto também do programa, como a gente, em alguns projetos, a gente entrava dentro de outras empresas também. Né? Então, a gente acabou tendo, a professora até perguntou se a gente criou a Five dentro do SEMP. Não necessariamente, mas a base que a gente teve dentro do SEMP e também na nossa formação, né, no curso foi essencial para a gente conhecer. Como é que chegou o primeiro cliente? Porque eu acho que essa é a pergunta de todo empreendedor. Eu tenho uma grande ideia, a gente fecha aqui, monta o plano. Como foi o primeiro cliente? O primeiro cliente veio de dentro da universidade. Foi uma empresa júnior, foi a Proativa, empresa júnior do curso de Engenharia de Produção, né? Foi o primeiro cliente que a gente teve, e aí por meio de contatos, né? Como o pessoal, na época, tinha mais, os outros 2 sócios também eram da Engenharia de Produção, tinham alguns contatos, o pessoal comentou sobre, olha, a gente está abrindo uma empresa que pode resolver seu problema, e aí fechamos nosso primeiro contato, foi com a Proativa. E como é hoje a Five? Hoje não são Five, são 3, né? Mas continua Five, né? A Five continua Five. O que é exatamente que vocês fazem? É um marketing digital? Como é o negócio de vocês? Pronto, professora. Eu gosto de dizer que a gente não é só uma agência de marketing digital, certo? A gente é uma agência criativa e a gente trabalha com comunicação, voltada para 2 principais pilares, o brand e a performance. Então, a gente se preocupa com todo o posicionamento e tudo aquilo que uma marca se comunica, seja ela realmente uma marca ou pessoas que são marcas, e também voltado 100% para a performance, que são os resultados dela. Então, tudo isso é o nosso trabalho pautado. Dizer de forma clara quais são as atividades que a gente desenvolve aqui. Tudo que envolve a comunicação de um negócio, seja ela off e online também. Então, a gente trabalha com mídia off, a gente desenvolve campanhas, a gente faz projetos, a gente faz social media, tráfego pago, site, marketing médico, que é uma área que é muito forte aqui dentro da Five. Então, a gente trabalha com tudo aquilo que envolve a comunicação de um negócio. Como é o marketing médico? Que área rica! Vocês começaram a mostrar a performance do profissional de saúde, porque parece que as redes sociais também abriram essas possibilidades, né? Como é isso? Acho que com a pandemia também, ela trouxe essa necessidade de muitos profissionais precisarem ser vistos. Profissionais aqueles que, ao longo do tempo, a gente sempre teve essa consciência, mas que acontecia muito no boca a boca, de forma familiar, né? E aí, um dos nossos primeiros clientes também, né? Ali entre os 5, 10 primeiros clientes, começaram a aparecer médicos e a gente viu essa oportunidade, que era uma área que realmente precisava ser deslanchada dentro das redes. A gente precisava trazer essa necessidade de os novos médicos serem vistos, né, como bons profissionais, trazer ciência. Existia muita informação desleal e errada na internet. Na época da pandemia teve muito, né, fake news com relação à saúde, e aí esses profissionais tinham essa necessidade de passar a informação correta. Na verdade, acho que foi realmente uma demanda que chegou até a gente, né? Os médicos começaram a sentir essa necessidade. Acho que o padrão de consumo de todo mundo, no geral, mudou, né? E hoje em dia, quando você fala de marcar uma consulta ou de você procurar um profissional de qualquer área, não só da médica, mas dentro da área médica, eu pesquiso para aquele profissional antes. Eu quero ver o que ele produz de conteúdo, eu quero sentir a confiança nele primeiro. Então, passou a ser uma necessidade para esse segmento estar dentro das redes, ser encontrado. Antigamente o pessoal falava que se você não tá no Google, você não existe. Hoje em dia o Instagram é tão forte quanto, né? Se você não tem um perfil, você não produz conteúdo, você não se coloca como autoridade. E aí, hoje em dia, quando você vai marcar algo, mesmo que às vezes seja uma indicação, eu sempre falo isso pros clientes quando eu tô no processo comercial, que mesmo às vezes com indicação, a pessoa pesquisa pelo profissional, ela quer validar, né? Ela quer conhecer ele. Eu, particularmente, falo no meu padrão de consumo, eu gosto de ouvir a voz do médico, eu gosto de saber
como é que vai ser a identificação. Um negócio, um detalhe, muito, né? Mas é um padrão de consumo que as pessoas costumam ter. E por conta disso surgiu essa necessidade de eles estarem dentro, né, das redes. E a gente viu alguns órgãos se movimentando também nesse sentido, porque quando a gente começou, por exemplo, o marketing médico era muito restrito. Na verdade, na área da saúde como um todo, tudo era muito restrito, né? Então, eles podiam basicamente só falar de ciência, falar de pesquisas, fatos, e não podiam se vender. E aí, houve uma flexibilização nisso, né, nas normas, enfim. Então, hoje a gente consegue, o médico consegue se vender sem ser uma coisa exagerada, sem ser uma coisa extremamente comercial, mas ele consegue, ele tem mais abertura para trabalhar o marketing dele, para trabalhar a comunicação e a imagem dele, sem tantas restrições que a gente tinha na época que a gente começou, por exemplo. Eu acho que isso é reflexo muito da pandemia também, que trouxe a necessidade desses profissionais estarem, né, nas redes sociais. Tem um ponto também que dentro da formação desses médicos, muitos dos nossos clientes eles relatam que não é ensinado. Então é algo que ainda não é abordado dentro da formação médica, né? Obviamente eles vão ali por todo o viés técnico que eles precisam aprendem a atender, né? Mas não é ensinado nada de gestão, nada de comercial, nada de marketing. E aí eu acabo falando desses outros pontos porque a gente se coloca como agência de marketing, mas como a Desirê pontuou, né? A gente acaba indo um pouco além disso. Como a gente tem a formação da engenharia de produção, da administração, a gente acaba trazendo muito disso para os nossos clientes também. Então a gente não se restringe só a pensar só no marketing. Então a gente roda cliente oculto com os nossos clientes para entender como é que tá o atendimento dele. A gente identifica sempre pontos de melhoria, a gente vai sugerir essas melhoras para esse cliente. Então a gente não se limita ali realmente só a produção de conteúdo. A gente não sabe tá só na produção de conteúdo, a gente precisa... Não é só porque a gente produz o conteúdo que a gente viu no problema comercial, a gente sabe resolver, a gente não vai falar pro cliente porque... Até porque impacta no nosso trabalho também, né? Então, vamos lá, a gente tá fazendo um bom trabalho de marketing, tá trazendo muitos leads ali para aquele cliente, mas ele não está convertendo nada. O que está acontecendo? O cliente pode acabar achando que a culpa é nossa. Ele está desqualificado, enfim. Aí a gente prefere entrar realmente dentro do negócio, entender o que está acontecendo, sugerir ali as melhorias, mostrar para o cliente o que está acontecendo, para que a gente consiga, em todas as pontas, estar tudo alinhado e a gente consiga executar um bom trabalho. Depois da pandemia, na verdade, durante a pandemia, né? A nossa forma, em falando como indivíduo, de consumo de qualquer coisa mudou muito. Então, a Five nasceu muito com esse propósito também de entender qual é essa nova forma de consumir, né? Então, quando os meninos falam, a gente quer entender como é que está sendo ali o atendimento presencial, vem muito sobre a experiência do cliente, do cliente e do nosso cliente, certo? Então, vem a gente compreender novamente como é que está sendo esse novo padrão para a gente conseguir aplicar e gerar resultado para os nossos clientes, né? Porque antes as coisas não eram como está sendo hoje, tem a necessidade de a gente ter esse estudo mais aprimorado. É interessante porque traz humanização, né? Aproxima. Eu já escolhi médico pelo Instagram. Sim. Incrível, né? Eu vi, aquilo me encantou de tal forma, os testemunhos dos pacientes, né? E aí era isso que eu queria perguntar, porque vocês têm um negócio business to business, porque o cliente de vocês é uma empresa ou um profissional. Sim. Como é que vocês acompanham o desempenho desse seu cliente com o cliente dele? Vocês chegam até o cliente do cliente de vocês? Bom, a gente tem sempre, como a Desirê pontuou, né? Um dos nossos pilares é a performance. Né? Então a gente tem muito cuidado de, quando a gente está rodando com o cliente, acompanhar sempre o retorno dele. Tanto quantitativo como qualitativo. Né? Então, logo no começo do projeto, é muito comum a gente receber feedbacks do próprio cliente, né? De que ele está ouvindo desses clientes dele. Que ele está percebendo uma movimentação, que ele está acompanhando eles nas redes, que ele está vendo esses conteúdos que ele está produzindo. E também quantitativamente, a gente quer saber como é que estão os fechamentos, né? Como é que está aquela procura, como é que está a agenda, como é que estão as vendas. Então a gente tem esse cuidado, a gente tem reuniões mensais para poder acompanhar o que acontece com cada cliente, para justamente a gente saber como é que está surtindo o efeito do nosso trabalho. Né? Então a gente tem esse acompanhamento, a gente tem algumas métricas, a gente dentro da própria Five, a gente tem dashboards próprios que a Desirê quem desenvolve para cada cliente, para que ele consiga acompanhar as métricas dos perfis dele também. Sim. Então é um ponto importante a gente acompanhar essa performance, e por isso é um dos nossos pilares também. E aí, só para completar, professora, que esse é o ponto diferente da Five, né? A gente não é uma agência criadora de conteúdo, que isso tem que ficar muito claro, não só quem
procura a Five mais um entendimento sobre o que são as agências hoje. A criação de conteúdo, ela é apenas uma ferramenta daquilo que a gente faz, né? Então, é aquilo que a gente consegue ver de forma mais palpável. Mas um trabalho de uma agência de marketing, o trabalho que a Five tem, é muito mais de background, de estruturar para recebimento do cliente, uma estruturação, ter uma boa comunicação, ter um bom posicionamento, porque tudo aquilo faz parte do brand daquela marca. Isso. Então, se a professora chega aqui e tem recebida de X forma, com algum tipo de visualização, vestimenta, o nosso sorriso no rosto, a forma como a gente se comunica, tudo isso faz parte do brand da Five. E é isso que tem que estar muito intrínseco nas pessoas que trabalham nessas outras empresas, para que assim elas consigam transparecer e levar a comunicação daquela marca para os seus clientes, né? Porque assim que a gente vai trazer fixação de marca, vai trazer esse posicionamento que no final é o que a gente está realmente querendo desenvolver. Porque... Esse é o contexto total do marketing, né? Onde a comunicação entra ali como o informar onde está. Exato. Mas quando eu costumo dizer que é como convidar alguém para uma festa. Sim. Quando o convidado chegar, a casa tem que estar arrumada, o cardápio tem que estar pronto, os garçons têm que estar bem vestidos, né? Então, assim, você tem que preparar a empresa para receber seu cliente. Isso é marketing. A hora de mandar o convite é só a comunicação, né? Sim. Que é esse contexto total que você está pontuando. Eu queria que vocês contassem um pouco como é empreender. Quais são os desafios do empreendedorismo, da sociedade? Porque é tão bonito vocês, como ex-alunos, colegas de faculdade, se encontraram e hoje empreendem. Quais são os desafios do empreendedorismo? Você falou no começo, Camila, assim, ter a liberdade para empreender. E no final, o que é ser livre como empreendedor que não dorme, né? Que não tira férias, que tem um monte de gente ali dependendo, das famílias que dependem de você. Então, como é ser empreendedor? Vocês querem começar? Vocês sonhavam? Posso ir. Professora, eu gosto de dizer que empreender / o trabalho é um estilo de vida, certo? Às vezes, assim, soa até um pouco tóxico, mas o empreendedorismo, ele não é fácil, ele exige, querendo ou não, um pouco de privilégio, certo? A gente precisa ser claro em relação a isso. Então, a gente, quando era nós cinco, quando abrimos, né, a empresa, a gente, querendo ou não, tinha esse privilégio de ter a oportunidade de estar ali, deixando aquele tempo para poder se dedicar ao negócio e até os dias de hoje, né? Então, existe muito esse fator, mas que não é fácil, exige muito essa garra, essa resiliência, que é algo que a gente faz parte da gente. Às vezes a gente nem se toca o quanto a gente é resiliente, mas o empreendedorismo é muito disso, de acordar, saber que a gente tem muita coisa para resolver, muito problema. E gostar, né? Gostar disso, tem muita responsabilidade, porque querendo ou não hoje, existem famílias, né, que são da nossa responsabilidade, a gente também precisa atender às nossas individualidades e fazer com que o negócio cresça e realmente seja algo duradouro, até porque a gente está dedicando nosso tempo, nossa estrutura, nosso conhecimento, então isso tem que fazer dar certo, é o que eu sempre digo, tem que valer a pena. Então, não é fácil, é complexo, exige muita maturidade, muito emocional, para a gente realmente conseguir fazer com que dê certo e continue focando naquilo que a gente acredita, que é gerar resultado para o nosso cliente e, consequentemente, vai gerar resultado para a gente. Uma parte, para mim, boa de a gente estar em sociedade, assim, eu sempre quis empreender, não sabia em que área, enfim, mas eu queria empreender. Eu acho que fui muito abençoada de ter tido a oportunidade de empreender em sociedade, porque a gente se ajuda muito. Então, quando um não tá tão bem, o outro ajuda. Quando a gente tá naquele dia que, meu Deus, é o dia de desistir, tem outro que segura e não, vamos juntos, a gente vai passar por isso, a gente vai conseguir. E, enfim, eu acho que isso é muito rico pra mim, é muito bom. Às vezes eu converso com pessoas próximas que não têm esse desejo de empreender, eu fico, cara, como é que você consegue saber que tem gente que depende de você? E pra mim isso é prazeroso, sabe? É resolver problemas e no fim do dia, sabe, isso aqui tá valendo a pena, isso
é pro meu futuro, é pro futuro dos meus filhos, é da minha família. Eu sei que tem outras pessoas que estão crescendo junto comigo. Então, isso é muito recompensador para mim, sabe? Da minha parte, eu acho que é realmente um privilégio muito grande a gente poder empreender em sociedade. Tem suas dificuldades também. É como se fosse uma família. A gente não concorda sempre com tudo, né? A gente precisa discutir, conversar. E o que a Desirê falou, tem que ter muita maturidade. Não só para lidar entre a gente, mas para lidar com problemas com clientes, para lidar com problemas com a equipe. Então, a gente precisa saber lidar com tudo isso. E para mim assim, tudo vale muito a pena, sabe? É muito bom. Só completar uma coisinha, professora, dizem que escolha a sua empresa, não ter uma boa empresa, mas se você tiver bons sócios, tudo vai dar certo. Eu acho que é muito isso. Nós 5 e hoje nós 3 sempre fomos muito diferentes, mas a gente sempre foi muito complementar. E eu acho que isso é um dos motivos também para a Five ser o que ela é hoje. Esse é um dos valores da empresa, né? A gente tem ali a valorização das diferenças como um dos nossos valores, porque a gente entende que a gente não precisa de todo mundo que pense igual aqui dentro, né? A gente precisa de pessoas que pensem diferente, que se complementem, que consigam agregar um ao trabalho do outro. Né? Tanto socialmente como tecnicamente, né? A gente não tem como uma pessoa saber tudo. Né? Então, quando alguém não sabe algo, deve ter alguém que saiba. E aquela pessoa vai poder me ajudar. Diferente das meninas, eu não sonhava em empreender. Nunca sonhei em empreender, inclusive não gostava muito do assunto. E aí dentro da UFC, quando eu conheci o SEMP, eu acabei tendo contato. Eu acabei entrando no SEMP porque eu queria trabalhar com o Abraão. E aí lá dentro eu fui entrando no universo do empreendedorismo, fui me encontrando e descobri um desejo, né? Alguns meninos descobriram uma oportunidade. E eu até falei com os meninos esses dias que no meio do caminho eu percebi que a Five era um sonho que eu não sabia que eu precisava viver. E aí hoje eu não me vejo não fazendo isso. Né? Então, como as meninas falaram, empreender não é fácil. Eu gosto sempre de falar muito sobre isso, porque hoje em dia na internet, no geral, tem muita gente que tem discurso muito raso sobre empreendedorismo, que gosta de romantizar muito. Da receita. Coisas prontas, como se, sabe? E não é assim, não é. Quando a gente surgiu, né, como a Camila falou, a gente tinha a rescisão de alguns e um sonho, então a gente partiu do mais absoluto zero. Tanto é que a gente começou o quê? R$1.000? Menos. Só que a gente botou no contrato, né? Foi acho que os R$400 que a Desirê tinha, a gente foi fazendo. E assim, né? O formato que a gente começou digital permitiu também isso, né? Então, a gente partiu realmente do mais absoluto zero e tudo que a gente construiu, toda essa estrutura, o time que a gente tem, os clientes que a gente conseguiu, realmente foi na garra, né? Então a gente partiu aí, eu particularmente sempre fico muito feliz, eu gosto muito de pontuar isso, às vezes a gente fica com falsa modéstia, que, tipo assim, a gente veio cada um de um canto muito diferente, eu que vim lá do Cafundó do Jus, de uma escola pública do Itaperi, da Serrinha, e aí hoje a gente tem um próprio negócio, poder empreender, poder ter um time, ter um time forte, a gente tem hoje uma cultura muito forte dentro da Five, e eu acho que é tipo, muito prazeroso, não me vejo fazendo outra coisa. Então, empreender é muito gratificante. A gente tem muita liberdade hoje, né? Porque, enfim, a gente, acho que é o lado positivo também. A gente falou muito dos contras, mas tem também os prós, obviamente, né? A gente tem uma equipe que a gente confia, que a gente acaba criando laços de verdade. E a gente tem essa liberdade hoje em dia, né? Então, dependendo do dia, a gente que faz a nossa rotina. A gente realmente não tira férias, mas quando precisa pontualmente fazer algum tipo de viagem, algum programa, a gente consegue, porque, enfim... Né? Então, tem também esse lado positivo. É engraçado que dá para ver que quase eu babo. O privilégio é o meu de poder estar ouvindo vocês. Agora, como são as funções? Porque eu sei que no final acaba cada um encontrando seu nicho dentro da empresa, né? Administrador, engenheiros de produção, como é que ficaram assim os talentos? Como é que foram encontrados dentro da gestão? A gente acaba todo mundo passando por tudo, né? Todo mundo faz um pouco de tudo, não tem como, mas hoje a gente se divide muito por afinidade de atividades também um privilégio para a gente poder trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então, hoje eu sou responsável por RH, administrativo e um pedacinho do financeiro,
né? O Matheus é responsável por comercial e financeiro e a Desirê é responsável por toda a nossa operação. Então, ela aplica aí a engenharia dela. Ela é responsável por todo o nosso time, por todos os nossos clientes. Assim, a gente está sempre perto, ajudando, né? O nosso time também é muito grande, mas ela é quem define todos os processos, tudo dentro da Five hoje. Uma coisa interessante que o empreendedor, na verdade, ele é tudo. Ele precisa ser tudo. Então, nós três, a gente consegue desenvolver tudo que for necessário aqui dentro dessa empresa. A gente precisa ficar aqui para gravar um vídeo, a gente vai gravar. Mas a gente se divide dessa forma, né? Então, eu acabo ficando aí na frente da operação, mas os meninos também estão muito presentes, até por questão mesmo de experiência. Como eu falei no início, a gente trabalha muito sobre esse entendimento do que são as pessoas. Acho que esse é o cerne do que a gente faz. É sobre entender pessoas. E por conta da nossa experiência durante esses 5 anos, a gente aplica muito isso. Então, volta e meia, a Camila ali tá no seu departamento pessoal, mas eu e a Camila, vem aqui que a gente está precisando para poder fazer aqui uma estratégia. O Matheus, que também está mais à frente da parte de identidade visual, criação de projetos, né? Então, a gente acaba estando muito presente também na nossa operação, não é por mais que existam essas atividades. E eu fico na parte operacional, a parte de análise de dados, né? A parte de organização mesmo da empresa e a Severino. Sou palmadora da obra. O que faltar, eu tô aqui para fazer. Então, ontem eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que eu preciso, no meu dia a dia, fazer tudo. Porque se ficar faltando alguma coisa, eu preciso, no final do dia, entregar o melhor pro meu cliente. Então, a gente tem que fazer tudo. Um ponto que é legal é que, quando a gente criou a Five, a gente que fazia tudo, né? Então, a gente que operacionalizava tudo. Hoje, a gente tem um time que consegue operacionalizar, mas tudo que a gente vende, a gente sabe fazer. Né? Então, a gente vê ali de fazer posts, de fazer vídeos, de fazer site, de fazer identidade visual. Quem fazia antes era a gente. Hoje a gente tem uma equipe que consegue operacionalizar, a gente faz mais a gestão, né? A gente ainda entra, às vezes, com a mão na massa em alguns pontos, em algumas campanhas, em alguns projetos. Mas, então, sim, como a Daisy falou, tudo que a gente precisar desenrolar, a gente vai desenrolar. Esse é um ponto que a gente tem muito cuidado, de vender aquilo que a gente sabe fazer. Eu não vou vender nada que eu acho que o meu time consegue desenrolar, mas eu não sei para onde vai, jamais. Isso. Se eu tô à frente, eu represento a empresa, então eu preciso saber fazer aquilo. Se eu não souber, a gente vai atrás de fazer. A gente aqui também não foge de trabalho. Então a gente vai atrás, aprender, fazer para poder entregar aquilo se o nosso cliente está precisando daquilo. São quantos hoje na equipe? Somos 13. 13 já? 13 oficial, mais 2 contando pessoas. com a gente e mais 2 pessoas externas. Que coisa. Como é o processo? O cliente chega, ele primeiro tem um atendimento para brifar. Como é que funciona o processo dentro da agência? Pronto, como eu estou no comercial, eu sou sempre o primeiro ponto de contato, né? Eu e Rayane, que está no meu time também. O cliente ele vai entrar em contato com a gente, ou então a gente prospecta ele, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico. Né? Então, a nossa venda, ela não é uma venda por acaso, a gente não só oferece serviço. Eu tenho que primeiro entender o que aquele cliente precisa, né? Então, eu tenho que entender a necessidade dele, a realidade dele, o que ele quer investir, né? O que ele tem ali de orçamento, porque também ele vai ter algumas limitações em algum momento. Então, eu vou ter primeiro uma conversa com ele. Nessa conversa, eu vou mapear tudo que ele precisa e o que eu posso oferecer de fato para ele, o que eu vou ajudar. Porque, se, por exemplo, se chegar um cliente que eu percebo que a nossa solução não vai resolver o problema dele, não tem por que oferecer. Eu não quero vender por vender. Meu objetivo é que ele tenha resultado. Então... A gente nega, inclusive, muito cliente que chega com demanda de que eu preciso que tenha alguém aqui todos os dias da semana para fazer gravação. Não é o formato que a gente consegue trabalhar hoje, né? Nossa operação não consegue entregar e nem faz sentido para uma agência. Então a gente conversa com o cliente. É mais interessante você ter um marketing interno, você ter uma pessoa interna. E aí a gente, como agência, consegue resolver tal e tal demanda que você vai precisar que talvez a sua equipe não consiga resolver. Né? É muito comum. E aí o cliente chega com as necessidades dele, a gente vai mapear, a gente vai montar uma proposta de acordo com aquele diagnóstico e a gente vai apresentar para ele. Aí, a partir do momento que a gente fecha, a gente passa pelo processo de onboarding, as meninas vão apresentar todas as ferramentas, a gente tem fluxos muito bem desenhados. Então, desde o primeiro, eu gosto de falar isso também, desde o primeiro dia da Five, tanto os nossos cargos e funções, a gente já deixou tudo muito estabelecido, como também processo. Então, a gente sempre teve desenhado o fluxo que a gente ia seguir, processos de aprovações, as ferramentas que a gente trabalha. Então, a gente vai sempre, obviamente, implementando e melhorando esses processos, mas a gente sempre, desde o primeiro dia, a gente tem um cuidado muito grande de ter tudo muito organizado, tudo documentado. Então, o cliente vai passar por esse processo de onboarding, né? A gente vai apresentar tudo direitinho para ele, a gente vai fazer inicialmente no projeto, uma pesquisa mais aprofundada do mercado,
Então a gente vai ter uma reunião para perfilar aquele cliente, a gente quer entender, como a Desiree falou, a gente quer entender quem é aquela pessoa, conhecer de fato ele e o consumidor dele. É nesse momento que a gente aplica muitas ferramentas que a gente viu na faculdade, né? A gente vai fazer a análise SWOT, a gente vai fazer o desenho ali do ICP, a gente vai, enfim, mapear todo o negócio como um todo. Era isso que eu ia perguntar agora. Como é a teoria na prática? Essa era a pergunta que eu ia fazer para cada um de vocês. Como é a teoria na prática? Professora, a teoria na prática, vamos lá. Ela funciona e eu às vezes até gosto de brincar com os meninos quando a gente aplica alguma coisa, né, teórica, assim, olha, gente, realmente a faculdade realmente quem diria que realmente a faculdade funciona. E a gente viu muito isso durante a Five na construção, né? Então, como o Matheus falou, os nossos processos sempre muito bem estruturados. A gente é uma agência, uma empresa que tem DRE e fluxo de caixa desde o seu dia 1 de nascimento. R$0, mas a gente R$0. tinha desenhado. Isso, e que essa organização trouxe estabilidade, trouxe confiança, trouxe previsibilidade pra gente em tudo que a gente faz. E os processos, eles funcionam exatamente para isso, pra gente conseguir mapear. É óbvio que quando a gente entra mesmo na parte teórica do marketing em si, volta e meia, às vezes a gente tem alguma coisa que tá meio desatualizada aqui, porque o comportamento, como eu falei, né, o comportamento humano, ele mudou muito, né? Então, antes, eu com a matriz SWOT conseguia desvendar ali praticamente todas as questões daquela empresa. Hoje não é mais só ela. Eu preciso de outras ferramentas, outras frameworks, variáveis para isso. Antes, um mapa de empatia conseguia resolver todas as questões de um cliente, de um consumidor. Hoje eu preciso debruçar mais ainda em cima dele, que não são perguntas que estão no mapa de empatia, né? Então, ela funciona, mas ela precisa ser atualizada e ela precisa ser construída. Então, hoje, a Five existe um próprio modo. Eu gosto de dizer que a gente tem uma metodologia. E essa metodologia é a união de todas aquelas ferramentas que estão aí de livre acesso, mas com adaptações, que é aquilo que a gente vê na nossa realidade, né? Na nossa estrutura que pode acontecer, né? Então, ela funciona, mas ela tem... Eu acho que a teoria, na prática, ela é a base. Ela dá a base pra gente conseguir melhorar e adaptar o que a gente precisa. Então, assim, eu acho que não existe uma metodologia que vá se aplicar a tudo no mundo, né? A todo tipo de empresa, enfim. Então, a gente utiliza a matriz SWOT, a gente utiliza o mapa de empatia, mas a gente faz adaptações de acordo com aquilo que o nosso cliente precisa, que é a necessidade daquela empresa específica ou que é a nossa, né? A gente também aplica para a Five. Então, a gente anualmente aí faz as nossas, né, definição de metas, a gente define onde é que a gente quer chegar, o que é que a gente quer fazer e a gente vai aplicando ferramentas que a gente viu dentro da universidade. Então, ela é uma base importantíssima pra gente. Acho que se não tivesse, a gente estaria batendo cabeça por aí com várias outras coisas, procurando, talvez, acreditando em receitas prontas na internet, em prompts do ChatGPT. E não, a gente sabe como funciona, né? Já foi, é uma teoria que foi estudada, validada, ela funciona e aí a gente vai adaptando conforme a nossa necessidade. Perfeito. Eu acho que tem 2 pontos em relação a essa parte da teoria, é que quando a gente estuda na universidade, a gente vai ver cases, a gente vai ver exemplos, mas quando a gente chega realmente é rojão. Então, assim, é uma estrutura muito mais robusta. Então, quando como as meninas falaram, a teoria ela prepara a gente. Mas nada de fato realmente prepara a gente para quando a gente chega para empreender de fato, aplicar isso na vida real. É realmente, como a Desiree falou, muitas variáveis, são coisas que nem sempre vão estar ali previstas, que a gente tem que saber identificar. Então, a teoria ela é muito base para isso, mas quando a gente vai realmente para a prática, acho que 10 vezes o que a gente precisou estudar ali na teoria. Então, realmente é dia a dia, é fazendo, a gente vai cada vez mais melhorando o que a gente já faz e desenvolvendo. E, obviamente, a gente tem que estar sempre aprendendo. Porque não para. Né? Então, como o padrão de consumo, de comunicação muda, a gente também tem que acompanhar esses padrões. E um outro ponto que eu gosto sempre de falar é também que não só a parte técnica e teórica, mas a forma, o raciocínio que a gente desenvolve dentro da universidade, ele é essencial para o que a gente faz. E qualquer outra empresa. Então, quando eu falo da administração, da engenharia, a gente consegue visualizar o processo. A gente visualiza etapas, gargalos. Então, quando a gente bate um olho em algo, a gente vê o que a gente está ali analisando, mas a gente consegue dividir aquilo ali muito rápido na nossa cabeça com
processo, como etapas, e aquilo facilita muito pra gente, pra poder identificar problemas, pontos de melhoria. E a nossa cabeça, ela funciona assim, como as meninas falaram, a nossa cabeça ela não para. A gente tava falando aqui antes de começar, a nossa cabeça não para, então a gente tá sempre vendo referência, a gente vê alguma coisa, a gente tá sempre absorvendo aquilo ali pro nosso dia a dia, e eu acho que essa linha de raciocínio, essa forma de pensar, a gente desenvolveu na universidade. A sistematização do pensamento, do conhecimento, né? Gente, olha, a gente vai já servir o almoço, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas antes, eu queria que cada um de vocês, olhando ali para a sua câmera, desse um conselho para quem ainda está na universidade. O que vocês quiserem dizer, assim, de estímulo, de coragem, de conhecimento, de empreendedorismo, fiquem à vontade. Posso começar? Pode. É minha essa daqui, Essa? O meu conselho é não se restringam à experiência de sala de aula, né? Busquem aplicar ainda dentro da universidade que vocês estão aprendendo, fora de sala de aula. Acho que isso é muito importante, isso prepara a gente para o mercado e quando você chega, até se colocando frente a outros candidatos ali dentro do processo seletivo, dentro de uma empresa, você já está um passo à frente porque você conhece como que é a prática, você conhece como que é fora da teoria, fora da sala de aula. É muito importante, como a gente acabou de falar. A teoria é extremamente importante, ela te dá uma base, mas não se restrinja a apenas essa experiência para quando você se formar, você ir buscar oportunidades no mercado. Começar a aplicar isso ainda dentro da universidade. É bom para a gente discutir com os professores, para a gente conseguir compartilhar, às vezes, com pessoas da turma que já têm experiência. Se você não tem experiência, você fica só calado, absorve. E quando você já foi para o mercado, já entende como funciona, você consegue debater e compartilhar com outras pessoas e agregar ainda mais conhecimento. Então, acho que a minha dica é essa, não se restringe à experiência de sala de aula. Excelente. Matheus, você pode olhar para seu câmera. Acho que a minha dica, né, o que eu poderia dizer é que você não se prenda ao que você está fazendo hoje, ao curso só que você está fazendo. Hoje em dia existe tempo para tudo. Né? Então, não importa a sua idade, se você concluiu o curso, depois você não encontrou o trabalho que você queria, sempre vai existir tempo para você procurar entrar em um outro ramo, a você aprender uma coisa nova. Existe muita coisa que dá para se fazer, muita coisa. A gente fez engenharia de produção, a gente tem uma empresa, a gente faz a gestão dela, mas a gente trabalha com marketing. Então, é muito comum as pessoas às vezes chegarem e perguntarem o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Mas eu acho que não é a empresa, o emprego que você pensa que a gente vai ter logo de cara. Então, assim, os caminhos são infinitos, as possibilidades são infinitas. Não se restringe a isso, não se apegue à idade ou tempo ideal de fazer as coisas. Enfim, vá vivendo a vida não acaba, então, pra tudo tem jeito. Só não tem jeito pra morte. Tem jeito e tem seu tempo, né? Exatamente. Tudo tem seu tempo, né? Desirê? Eu acho que o melhor é um pouco de resumo do que os meninos falaram, que saia da sua zona de conforto. Durante toda a nossa formação, o empreendedorismo sempre esteve presente nos nossos trabalhos, mesmo quando a gente estava no mercado de trabalho. Então, a gente sempre procurava ser a nossa melhor versão, procurava dar o nosso melhor, mesmo entendendo que ali tinha as limitações de função, ou até mesmo o salarial, que a gente sabe que no final o dinheiro faz toda a diferença. Mas a gente sempre quis dar o nosso melhor, porque no final não é para o outro, e sim para a gente conquistar os nossos sonhos, desenvolver o melhor pra gente, pra nossa família, pra quem a gente ama, e ter uma realização profissional. Então, não se acanhe, tenha ousadia e seja ousado pra conquistar aquilo que você realmente sonha e vá à luta, porque só existe uma forma de realmente você conquistar tudo aquilo que é trabalhando. Muito lindo. Gente, obrigada. Eu estou muito emocionada de encontrar, de conhecer vocês. É um privilégio muito grande. O objetivo desse projeto é inspirar quem está aí nos assistindo. É claro que em sala de aula a gente estuda cases internacionais, cases nacionais, mas às vezes a gente tem essas mentes brilhantes, que são cases locais, que ganham, né, dimensão gigante e que podem inspirar quem ainda está na universidade.
A gente que agradece pela a professora ter procurado a gente, né? Eu queria pontuar que eu conheci o projeto antes da gente ter contato, né? Então eu lembro que quando eu vi, eu achei muito legal a iniciativa, eu mostrei pra Camila, falei assim, olha, quando a gente puder aparecer aqui com a Five, e joguei pro universo e a gente tá aqui hoje, então eu acho que é uma iniciativa que é essencial dentro da universidade. É bom você, como aluno, ver outros alunos, ver o caminho que você pode seguir, as possibilidades Sei também que é que possível, existem, né? né? A universidade é muito rica, às vezes a gente esquece, mas a gente está em uma das melhores universidades do país. Sem dúvida. E a própria UFC tem muito recurso, tem muita gente que realmente acredita nesse diferencial. Às vezes a gente acha que é só entrar ali para nossa aula, ter aquela convivência e sair, mas dentro da própria UFC tem muito projeto massa, tem muita coisa que realmente dá pra gente realmente se desenvolver e sair um pouco ali daquela nossa estrutura quadrada de ir pra aula e fazer o que tem que ser feito. Então acho que tem muita oportunidade dentro da própria UFC. Professora, se me permite, eu queria fazer um agradecimento Fique à especial ao vontade. professor Abraão, né, que é responsável pelo SEMP, que sempre estimulou muito a gente, tanto a empreender quanto professor. Através dele eu consegui minha primeira oportunidade de trabalho aqui em Fortaleza, né? Eu vim do Rio para estudar aqui em Fortaleza. Então, através dele eu consegui minha primeira oportunidade. Foi quando eu comecei a me inserir no mercado, foi quando eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo. E foi a partir de um projeto, né, que veio dele que a gente está aqui hoje, que a gente se conheceu. Então, E até a gente tem esse contato, né, com ele, então a gente tem essa relação bem próxima, ele foi meu orientador e tudo. Então, eu acho que no geral a gente é muito grato ao UFC como um todo também. A gente, volta e meia a gente tá falando sobre quando a gente estudava. Não pra esquecer, né? Faz parte da gente. A UFC é a nossa história. A UFC é nossa história. E é lindo também porque a gente trabalha com recurso público. Então, quando a gente mostra, né, a qualidade dos nossos alunos que a gente coloca no mercado, que entrega como profissionais, é como uma prestação de conta, né? Vocês entram tão novinhos, tão imaturos, né? E saem jovens profissionais, gerando emprego, gerando riqueza, movimentando a economia. Então, eu me sinto assim, plenamente gratificada quando eu encontro gente como vocês, jovens como vocês, me emociona. Obrigada, gente. Obrigada, Deus professora. abençoe, viu? O trabalho, a Amém. vida pessoal e profissional Amém, de professora. vocês. Amém. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.